Adelá, o Vale do Carvalho. De longe da vê um homem de quase 3 metros de altura que está gritando lá no vale para onde estão os israelitas. Por acaso não há aí algum homem que possa descer aqui e lutar comigo? Por acaso não há homem em Israel? O vale da humilhação. Talvez você está sendo humilhado, o problema que você está passando não está deixando que você caminhe de cabeça erguida no ministério, caminhe de cabeça erguida no seu trabalho, no seu casamento, na igreja que você congrega. O vale da humilhação. O vale da decisão. Joel, capítulo de número 3, verso número 14. Joel diz assim que uma multidão no vale da decisão, pastor Euripides. Multidão no vale de dificuldade, porque naquele momento é o vale de decisão, mas não há mais como tomar decisão, porque a decisão daquele vale de Joel já está tomado, é um vale de dificuldade. No Salmo do número 26, verso número 4, a Bíblia diz que o salmista narra um salmo dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge da minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Dá glória para Jesus aí, irmão. Ainda que eu ande. Ninguém quer andar no vale, você quer andar? O salmista diz assim: ainda, ainda, se acontecer, se um dia isso acontecer, ele não está dizendo, Deus vai cair a sua agenda no dia que eu vou caminhar no vale. Deus prepara o vale para mim caminhar. Deus, eu estou aqui, Deus querendo caminhar pelo vale. Ele diz assim: ainda, talvez. Se um dia isso acontecer, porque ninguém acredita no vale, mas a Bíblia diz que Ezequiel é levado ali não porque ele quer. A Bíblia diz que Deus leva Ezequiel em espírito àquele vale e faz com que ele ande. Aí no vale ele começa a falar com Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Deus conhece a situação e tem a resposta. Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, poderão viver esses ossos? O que eu aprendo aqui? Deus conhece o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo. Deus não pergunta para Ezequiel, essa situação aí, o que você acha disso? Deus chama a situação. Como Deus chama o pecado pelo nome, Deus chama o nosso problema também pelo nome. Poderão viver esses ossos aí, Ezequiel. Ele não diz poderão reviver aí essas formas aí, Ezequiel. Poderá reviver isso aí, Ezequiel. Ele diz: poderão reviver esses ossos, porque Deus sabe a situação que você está passando. A Bíblia diz no Salmo de número 139: ainda que antes que a palavra nasça dos meus lábios, tu já o sabes. Aleluia. O Senhor já sabe o que está acontecendo. Poderão viver esses ossos aí. Deus conhece a situação, só que tem a resposta. Ezequiel diz para o Senhor: Senhor, se eu bem conheço o Senhor, que o Senhor salta montes, se eu bem conheço o Senhor, que o Senhor pega todos os montes em balança de ourives, se eu bem conheço o Senhor, que o Senhor senta na terra e ela é estrada dos seus pés, Senhor, tu sabes. Deus conhece a situação e Ele não deixa você à mercê da situação. Deus tem a resposta para a sua situação. Deus tem a resposta para essa dificuldade que você está passando. Algumas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. Isso é normal no ser humano, porque o ser humano é um ser solitário por natureza. Ele sempre se sente só. Ele acha que, imagine para com Deus, ele acha que Deus esqueceu ele. Ele acha que Deus não conhece a situação que está passando. Por isso que a tendência do ser humano é querer contar, é querer pedir opinião, porque ele acha que ele está abandonado. Mas Deus olha e diz: poderão viver esses ossos, Ezequiel? Aí a resposta dele próprio Ezequiel: Senhor, tu o sabes, Senhor. Logo que eu aceitei Jesus, eu passei
passei por alguns vales na minha vida. Esse dia eu contei aqui no São Cristóvão. São Cristóvão é Jucal. Vila Cristóvão é Jucal. Eu estou passando algum problema aqui, parece que vem o pastor lá. Você não vai pegar aqui. É o Jucal. Aí a coisa é que começa a deslanchar. E eu fui ali e eu contei com os irmãos da visita. Que eu falei para minha esposa, eu falei dele. Será que o frio está diminuindo? Eu falei, por quê? Porque parece que 8 anos atrás, quando a gente casou, era parecido. Aí nós chegamos a uma conclusão, que é que hoje nós estamos conseguindo comprar mais cobertores. E naquela época não tinha dinheiro para comprar cobertor. Era aquilo e acabou. Não foi o frio que acabou. Foi o frio que diminuiu. Foi as portas que Deus começou a abrir. Foi o vale que começou a passar. Aleluia! Deus conhece a situação e tem a resposta que ele dizia: fica tranquilo que eu vou abençoar. Fica tranquilo que eu vou mudar. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito nessa situação. Deus conhece a situação e Ele tem a resposta. Aleluia! Deu glória para Jesus também. Só para um outro problema. Verso de número 4. O instrumento é você. Deus conhece a situação. Tem a resposta para a situação. Mas Ele diz assim, no verso número 4. Então Ele me disse: profetiza. Eu li aqui, Ele disse. Olha Deus falando com você aí. Então Ele disse: profetiza. No primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, a Bíblia diz que Deus leva Saul até aquele lugar, Deus leva Davi até aquele lugar, e ele quer pelejar com o gigante, ou com o Golias, porque em nenhum lugar ele chama o Golias de gigante, chama de circunciso, o gigante não. E Saul disse a ele: olha, menino, mas será? Ele vai morrer, ele é homem de guerra. Ele diz assim: Saul, quando eu cuidava das ovelhas de papai, sempre, ou quando vinha um leão, ou quando vinha um urso, eu não corria chamar meus irmãos mais velhos. Eu ia para cima do leão, eu ia para cima do urso, eu tenho experiência com Deus, eu sou o instrumento de Deus, eu faço o que Deus fala comigo, eu não estou lá para ser usado, o instrumento é você. Que nós queremos ser abençoados, nós queremos chegar lá e vamos lá, e alguém bota a mão na minha cabeça, e alguém ora por mim, a situação vai mudar. Não, comece você a orar. Comece você a orar com Deus. Comece você a fazer sua campanha. Depois você convida alguém também. Mas primeiro comece você, o instrumento é você. Nós queremos algumas vezes ser abençoados por Deus, mas nós começamos a passar as dificuldades para os nossos irmãos, dizer: irmão, lute por mim. Não, é você que luta. Aleluia, talvez você até coloque um ombro com você, mas o instrumento é você. Só que é uma outra disposição do texto, verso número 7. Mas você tem que estar à disposição.